A Bandeira do Elefante e da Arara, o Encontro Fortuito. Essa foi a obra lida pelos estudantes de Passo Fundo nesse mês. E hoje, pela manhã, foi dia de conversar sobre o livro com o autor norte-americano Christopher Castensmith. Veja como foi o seminário do projeto Livro do Mês. Encorajar a leitura, conhecer o autor e saber mais da obra estudada na escola. Este é o objetivo do projeto Livro do Mês. No mês de maio, a obra é A Bandeira do Elefante e da Arara, o Encontro Fortuito, do autor americano Christopher Castensmith. Nós fizemos leitura coletiva, leitura individual, fizemos dramatizações também em cima do livro, usando os personagens que o livro nos oferecia. No livro aparece nas últimas folhas como foi feita a ilustração. E aí, como eles se interessam muito por desenho, a gente usou como base assim, para eles também criarem os personagens deles. O livro se passa na selva tropical do Brasil, Colônia. A história é povoada por onças, jiboias, curupiras e sacis-pererês. E mostra que muitas vezes a mente sábia é mais útil do que uma espada afiada. Já aqui na capital da literatura, os alunos ficam atentos à palavra do autor. Eu acho bom, porque daí a gente pode aprender mais com o autor, saber de onde ele se inspirou para escrever o livro e saber de onde ele tirou a história. Bem bacana, porque daí a gente pode descobrir além do que está no livro. A gente fez uma produção textual e a gente falou sobre o que a gente entendeu. É muito bom, porque a nossa escola ela sempre trabalha bem com o livro. Em aula nós fizemos a leitura coletiva, depois fizemos um trabalho para entender melhor o livro. E é muito bom vir aqui conhecer o autor, depois de entender bem o livro dele, né? É importante para eles, porque vivenciar um livro abstratamente, assim, sabendo quem é o autor e tendo a possibilidade de conhecer e talvez tirar dúvidas, né, é outra realidade. E é um incentivo também para que eles futuramente possam escrever, possam criar, né? E para falar um pouco mais sobre essa obra sugerida para leitura agora, no mês de maio, pelo projeto Livro do Mês, a gente recebe aqui no estúdio o escritor americano Christopher Castensmith. Christopher, seja bem-vindo ao PFTV, é um prazer te receber agora aqui no estúdio. Bom, você começou a contar, inventar histórias antes mesmo de começar a escrever. Você nasceu no Texas e a gente quer conhecer um pouquinho dessa tua história. Sim, eu tinha fita cassete em casa. Antes de poder escrever, eu ficava contando histórias, narrando, criando lá em casa para a minha família. Então, assim, desde cedo eu gostava de contar histórias mesmo. Cedo exatamente com que idade nós estamos falando aí? Olha, acho que uns 4, 5 anos. Nossa, muito cedo mesmo. E a tua vinda ao Brasil, Christopher, por que aconteceu? Eu comecei a prestar consultoria aqui nos anos 90, através da Intel, onde eu trabalhava como engenheiro. E eu conheci o país, me apaixonei pelo país e encontrei uma pequena empresa aqui de 4 pessoas em Porto Alegre, uma empresa incubada na URGS na época, e uma empresa de games. Eu me juntei com eles, eu vi bastante potencial. Trabalhei 10 anos na empresa como sócio-diretor, junto com os outros sócios. E a gente vendeu essa empresa para a Ubisoft em 2009, né? Então, assim, em uma área muito exata como é a engenharia, né? Como é que se explica essa relação toda com a literatura? Bom, a literatura, eu sempre adorei a literatura muito antes dos games, muito antes das outras mídias, então eu adoro a leitura. E eu sempre tinha essa ideia de algum dia me tornar autor, escritor. E eu fiquei estudando ao longo dos anos também, trabalhando com games, mas games também é entretenimento, games também trabalha com narrativa. Então eu agreguei a experiência com narrativa, com personagem, com cenário, toda essa parte nos games que hoje eu aplico também, porque eu trabalho com várias mídias, contando histórias em quadrinhos, audiovisual, filme, game, tudo isso. Bom, as tuas histórias, os teus poemas já foram publicados em mais de 12 países, você é finalista de diversos prêmios e a gente quer então conhecer um pouquinho mais dessa história que foi proposta para leitura aqui em Passo Fundo. É uma grande honra receber esse como livro do mês aqui em Passo Fundo, falando com as crianças aqui. É uma obra baseada no Brasil colonial, mas é uma obra de fantasia. Então misturo o folclore brasileiro, folclore nacional, Saci Pererê, Boitatá, essas criaturas do folclore,
com essa época colonial. E tem esses dois personagens aqui, o Gerard Van Oost, que é um holandês que vem para o Brasil em busca de aventura, em busca de uma vida diferente do que ele tem na Europa. E o Ludara, que na verdade ele vem para o Brasil como escravo, né? Mas é libertado pelo Gerard, e os dois criam uma amizade e começam a aventurar pelo Brasil na época. Então, eles representam um pouco a formação do povo brasileiro hoje, né? A cultura brasileira, que tem um pedaço da cultura africana, que tem um pedaço da cultura europeia, que tem um pedaço da cultura nativa também, e toda essa mistura de culturas que traz a nossa cultura hoje. Passo Fundo não é diferente disso também, assim como Porto Alegre, cidade onde você vive hoje. Agora, Christopher, a gente acompanhou um pouquinho aí em uma reportagem o encontro de hoje pela manhã. O que mais você pode falar a respeito desse momento em que você se aproxima dos teus leitores? Olha, é fantástico aqui. Eu vou dizer, chamam Passo Fundo capital nacional de literatura, e realmente é o capital nacional de literatura, porque eu falo com escolas em vários estados. E aqui eu vou dizer, é outro nível, assim, o pessoal está de parabéns, o mundo da leitura, tudo, as escolas, a prefeitura, todo mundo que investe tanto no leitor. Eu vejo que os leitores aqui são maravilhosos, que eles leiam obra, que eles gostam da leitura, que eles procuram. A leitura é fundamental para a construção de uma sociedade. A leitura nos dá uma empatia para outras pessoas. A gente fica ouvindo vozes diferentes através de leituras diferentes, e é fundamental para o desenvolvimento do nosso país, da nossa sociedade. Então, eu acho fantástico o trabalho que acontece aqui com programas como o Livro do Mês e outros que tem aqui. Que bacana. Olha, é um prazer para a gente ter te recebido aqui. Você fica ainda, porque tem mais compromissos ainda amanhã, né? Sim, em Passo Fundo. Muito obrigada e um bom retorno a Porto Alegre. Eu que agradeço. Obrigada, Muito Christopher. obrigado.